Olá pessoal, sejam bem-vindos. Função do primeiro grau, perguntas e respostas. A pergunta é: como determinar a equação da função pelo gráfico? Então veja bem, você precisa ter nesse gráfico pelo menos 2 pontos da reta, 2 pares ordenados da reta, certo? Sem eles não é possível. Então, você pega esses 2 pontos, pega entre aspas, substitui na equação geral. F de x igual a ax mais b. Não é a equação geral da função do primeiro grau? Você vai ter então um sistema de 2 equações. Resolve o sistema, acha a e b e escreve a equação. Vou te dar exemplo. Veja aí. Vamos ver aí um gráfico assim, ó. Eixo Y, eixo X, certo? Uma reta passando aqui, quer ver? Uma reta passando aí, tá? Um pontinho da reta é conhecido, pontinho de coordenadas 3 e 6. Esse pontinho aqui, ó, pontinho A. E aqui também é conhecido um outro ponto da reta, um ponto B, de coordenadas menos 1 de x e 1 de y. Então olha bem, o ponto A tem coordenadas 3 e 6, o ponto B tem coordenadas menos 1 de x, 1 de y. Você vai pegar, entre aspas, esses 2 pontos, vamos lá, e substituir na equação da função. Quem é o 6? É o f de x, que é y, né? E o 3 é o x. Então vai ficar assim, ó, y, ou seja, 6 é igual a vezes x, o x é 3, mais b. É um sistema para achar a e b. O que é a vezes 3? É 3a mais b igual a 6. Está aqui uma equação. Agora, pega o ponto menos 1 e 1, substitui. Quem é o 1 positivo? É o y. Então vai ficar 1, que é igual a vezes o x. O x é menos 1, mais b. Isso fica quanto? Quanto que é a vezes menos 1? Menos a mais b igual a quanto? Igual a 1. As 2 equações aí, ó. Tá? Então, 3a mais b igual a 6. Agora eu vou fazer o seguinte, vou resolver esse sistema. Tem 3 maneiras, né? Substituição, comparação e adição, somar as equações. Eu vou somar. Aqui é mais b, aqui é mais b. Vou multiplicar a segunda por menos 1, porque vai ficar menos b, vou somar com b, vai zerar b. Vai ficar só a. Então vamos multiplicar por menos 1 essa equação. Menos a vezes menos 1 dá a. B vezes menos 1, menos b. 1 vezes menos 1, menos 1. Agora vamos somar as 2 equações. 3a mais a, 4a, mais b menos b, 0, não precisa colocar. 6 menos 1 dá 5. Né? Aqui é 5 ou é 6, hein? É 6 mesmo. Então 6 menos 1 deu quanto? Deu 5. Então o A é igual a quanto? 5 sobre 4. O A é 5 quartos, já achamos o A. Agora como que eu vou achar o B? Eu substituo, por exemplo, na segunda equação, que é mais simplesinha. Aí vai ficar assim, menos A, ou seja, menos 5 quartos, mais B igual a 1. Aqui vai ficar assim, ó, B é igual a 1, certo? Mais 5 quartos. 5 quartos passa somando. Certinho? Quanto que é 1 mais 5 quartos? 4 vezes 1, 4, mais 5, 9. B igual a 9 quartos.
Entendeu aí? 1 mais 5 quartos. MMC é 4. 4 dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. Mais 5, 9. 9 quartos. Então, como é que ficou a equação da função? Final da história. F de x igual a AX mais B. Quem é o A? 5 quartos de x mais B. O B é quanto? 9 quartos. A função escrita aí, ó. F de x igual a 5 quartos x mais 9 quartos. Então, qual foi a pergunta inicial? Como determinar a equação da função através do gráfico? Nesse gráfico, então, você tem que ter pelo menos 2 pontos, 2 pares ordenados da reta. Se você tiver 3, 4, 5, você tem 10 pares ordenados. Você escolhe 2 quaisquer. 2 quaisquer. Quaisquer 2 que você escolher, vai dar exatamente a mesma equação no final. O mesmo A e o mesmo B. Aí o que você faz? Pega 2 pontos quaisquer, substitui o x e o y onde? Na função f de x igual a x mais b. Lembrando que o f de x é o y, né? Substitui os dois, faz a substituição direitinho. Você vai obter o quê? 2 equações de primeiro grau. Variáveis A e B, que é o coeficiente angular e linear, certo? Resolve pelo método que você achar mais conveniente. Esse aí é um dos bons. Você multiplica, se você tiver números, variáveis iguais, igual aqui, multiplica uma das equações por menos uma, multipliquei a segunda, certo? Depois soma, porque uma variável vai ficar mais, outra menos. Vai somar, vai dar zero, não é isso? Achou o valor de A. Depois pega uma das duas equações, substitui o valor de A e acha o valor de B. No final você escreve a equação. F de x igual a 5 quartos x mais 9 quartos. Que é o que? A equação daquela reta dada. Tá bom? Pessoal, então até a próxima aula com perguntas e respostas da função do primeiro grau. Vamos ver ainda pergunta e respostas sobre inequação, inequação produto, inequação quociente, tá bom? Então até a próxima aula e obrigado!